Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do iPodcast Goiás. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa que tem o sobrenome Competência. Mas primeiro, Giovana, bem-vinda, minha amiga, mais uma vez. Obrigada, amiga. Obrigado, pessoal, por acompanhar a gente mais uma vez aqui. Obrigada à nossa convidada mais que especial, superintendente da Polícia Federal. Estamos chique, né? Chique demais. Marcela, bem-vinda. Muito obrigada. Já começamos bem com 3 mulheres, né? Extremamente disruptivas, só pela breve conversa que tivemos aqui antes. E agradeço pela oportunidade. Quem que é a Marcela? O que a Marcela faz? Bom, a Marcela é muito mais do que ser só policial, né? Além de policial, eu sou mãe, né, de 2 filhos. Um vai fazer 15 agora e a outra vai fazer 13. Sou casada há 24 anos. Sou filha, sou irmã e a Marcela em si mesmo, né? Gosto muito de atividade física, então a gente acaba, sobretudo a mulher que tem essa multiplicidade de tarefas, se perdendo no que diz respeito à sua identidade. Então a Marcela ela é mais do que ser só policial. Perfeito. Marcela, é um nome muito conhecido, né, profissionalmente. Mas falando de vida pessoal um pouco, eu queria saber como que você ingressou na Polícia Federal, como que iniciou tudo. Então, eu sou de Goiânia, fiz o FG aqui na Direito, o FG em Goiânia, e prestei concurso. Então, antes de adentrar na Polícia Federal, eu trabalhei como escrevente no Tribunal de Justiça de Goiás, concurso público, depois Ministério Público Federal e depois Polícia Federal. Tem algo curioso que, nessa ocasião, e quem está estudando para concurso sempre me pergunta, que fala, qual concurso você quer? Eu mirava nesse, mas não era só esse. Todos os concursos que apareciam, eu fazia. E nesse dia da Polícia Federal, eu fiz da AGU de manhã e o da Polícia Federal à tarde. E nesse intervalo, na hora do almoço, eu fui conferir o gabarito e saí mal no da AGU. Eu até pensei, não, nem vou à tarde. E aí meu esposo falou, vai, você já fez inscrição? E ainda bem que eu fui, né? Porque eu passei no da Polícia Federal e não passei no da AGU. E hoje, eu me vejo completamente no lugar onde eu deveria estar. Eu nem me imagino como a AGU, porque a atividade da Polícia Federal ela é muito dinâmica. Eu brinco que não tem 2 dias iguais, impossível. E eu gosto desse ritmo meio frenético. Então, eu acredito muito em propósito, em você... É como fala um versículo, né? O homem faz planos e a resposta certa vem do Senhor. A gente, às vezes, pensa algo que você não entende o que aconteceu naquele momento e lá na frente faz total sentido. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Exatamente. E o que faz uma superintendente? A tarefa é assim, como eu disse, além de não ter 2 dias iguais, não tem muito como fazer uma receita de bolo, porque é uma atividade muito dinâmica. Então, por partes, né? Passando no concurso da Polícia Federal, que inclusive vai ter agora, né? Depois de muito tempo vai ter 2.000 vagas, então oportunidade única para quem pretende ingressar na Polícia Federal. O edital para administrativo já está aberto e o da Polícia Federal nos próximos dias deve abrir. E daí, quando você adentra na instituição, você pode ir para qualquer lugar do país. Geralmente, região norte, fronteiras, né? E dentro desse contexto, eu tomei posse no Maranhão. Na época eu não tinha filhos, então tudo é mais fácil. E daí, antes disso, você fica em Brasília. Na minha época, eram 6 meses de academia, agora menos. E daí, eu tomei posse no Maranhão e fiquei lá por um tempo. Depois, voltei para Goiânia e não quis sair mais de Goiânia. O que é uma característica peculiar dos policiais daqui. A maioria dos policiais hoje lotados em Goiás não querem sair do estado. E eu brinco, isso é porque não tem praia, porque se tivesse, né, não caberia o tanto de interessados. Tem o Rio Araguaia de praia. Exatamente, mas assim, a peculiaridade é essa do nosso efetivo, eles não querem sair daqui. Além dos goianos, temos de outras regiões, mas que não têm interesse em sair. Então, é a unidade, nós só temos unidade da Polícia Federal em Anápolis, Jataí e Goiânia. Né? O efetivo da instituição é muito pequeno, é diminuto, em relação às outras forças policiais, mas o alcance da instituição é muito grande, inclusive em âmbito internacional. Hoje nós temos representação da Polícia Federal em mais de 20 países. Nossa. E o forte da instituição, então, é a questão dos sistemas. Nós temos uma gama, né, o alcance, inclusive em nível internacional, e a gama de atribuições acaba permitindo com que a instituição tenha um maior leque de banco de dados, de informações. E aí, por que eu digo atribuições?
Eu não sei se todos sabem, a Polícia Federal, ela, diferentemente das outras forças policiais, ela atua tanto no âmbito de polícia judiciária, que é o que todos costumam ver, operações policiais, investigações, mas também polícia administrativa. De uma forma crescente, inclusive, porque o que seria a polícia administrativa? Concessão de porte, posse de arma, a questão da regularização do estrangeiro dentro do país, que nós temos identificado um aumento exponencial, inclusive no estado de Goiás. Passaporte, concessão de passaporte, regularização e fiscalização da comercialização de produtos químicos, aqueles carros fortes, a gente fiscaliza, segurança privada. Você veja que é um leque muito grande de atribuições. Sim. Então, diferente das outras forças policiais que atuam propriamente na atividade policial. Bem interessante. Entendi. Você citou o concurso da Polícia Federal, ele tem sido bastante procurado por todos os brasileiros, né? Existem oportunidades aqui para Goiás? Então, quando a movimentação do efetivo tem sido maior do que na minha época. Por quê? Porque houve um grande intervalo entre um concurso e os últimos recentes. O que significa isso em efeitos práticos para quem está adentrando? Você consegue chegar mais rápido no Centro-Oeste, em Goiás. Porque existe um efetivo já que está prestes a aposentar, já tem um grande número também no abono de permanência, então a rotatividade acaba sendo maior. Então, certamente, mesmo que você tome posse na região fronteiriça ou norte, em breve consegue vir para o Centro-Oeste. E dentro desse escopo de concurso público, eu acho que é algo que precisa ser pontuado, que o quantitativo de efetivo feminino na instituição, na verdade, nós identificamos que é por falta de interesse. Não é que a mulher não consegue entrar para a polícia, é que não existe interesse das mulheres em prestar o concurso. E por que eu estou dizendo isso? Com base em métricas, nós identificamos que o efetivo feminino que adentra na primeira fase do concurso, ele consegue ir até o final. Mas por que poucas mulheres não têm interesse? Exatamente por essa visão parcial das atribuições da instituição. Acreditam que seja muito ostensivo, que tem que ir para a rua, que corre risco, o que na verdade não é real. Nós temos um incentivo até para que as mulheres, né, ingressem na instituição, tanto por essa polaridade de atribuições, quanto normativos que hoje facilitam para a mulher. Vou dar como exemplo, mulher grávida ou amamentando, ela está fora da escala de sobreaviso, ela não viaja nas missões, ela pode ser removida em caráter temporário para próximo da sua família por 2 anos. São normativos recentes e que inexistiam quando eu entrei. Então, é algo que facilita, inclusive, essa adequação da mulher com a sua realidade, né, essa multitarefas com a atribuição do trabalho. Entendi. Mas quando você cita esse desinteresse das mulheres, você fala especificamente da Polícia Federal ou você fala da polícia no geral, da segurança pública? Na segurança pública, e aí existe essa divergência, porque na Polícia Militar, e não só no estado de Goiás, existe um teto, somente 10% de mulheres. Inclusive, houve várias atuações em âmbito de legislativo para mudar isso. O normativo da Polícia Militar diz que somente 10% pode ser mulheres. O nosso não existe limitação. Por exemplo, a Polícia Civil, o último concurso, eu fui presidir uma palestra lá e a maioria dos aprovados eram mulheres, para nossa surpresa. Então, o que significa isso? Significa, inclusive, uma mudança cultural, né? Porque essas mulheres logo estarão em posições de gestão, como eu estou hoje. Quando eu cheguei em Goiânia, só existia eu e mais 2 delegadas. Logo, as 2 aposentaram, eu era a única delegada federal mulher no estado. Nossa. E hoje não mais, hoje nós temos várias mulheres na instituição e a gente percebe, assim, uma mudança cultural muito positiva, inclusive para os pares, né? Porque antes uma mulher, para ela ser reconhecida profissionalmente, ela tinha que trabalhar o dobro para não é nem ser reconhecida, ser aceita, né? E hoje já acabou um pouco diminuiu bastante essa visão deturpada, né? Esse sofisma, que é essa falsa verdade com base na aparência. Graças a Deus. E quais são as demandas que mais precisam da atenção sua? Bom, como gestora da instituição, eu preciso atuar numa gestão estratégica, né, que engloba, além dessa coordenação da parte operacional, também polícia administrativa, essa integração crescente entre as instituições,
cada vez mais presente e muito materializada, né? Não só em instituições policiais, como o Ministério Público, o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, além de implementação de inovações. Porque o maior problema hoje da instituição Polícia Federal é o quantitativo do efetivo, que é diminuto. Então, o que nós vamos fazer? Reclamar? Não. Precisamos traçar novas metodologias, como inovações tecnológicas, uso de inteligência artificial, para que possa minimizar esse déficit. E, obviamente, não para atividade fim e tampouco sem esse gerenciamento, né? Outro ponto bastante necessário que tem demandado atenção é a saúde do policial. Né, todos sabem que o índice de homicídio na polícia é alto, mas no que diz respeito à Polícia Federal, a maior quantidade não é em trabalho e não é por motivo de trabalho. Infelizmente, nós temos percebido um aumento desse adoecimento psicológico. Sim. Então, nós temos redobrado as atividades, atenção para o cuidado desse policial. Porque quando a gente fala em gestão estratégica, você precisa verificar não só métricas de produtividade. Eu até falo muito sobre isso. O que é uma instituição eficaz? Saúde mental. Que nós temos na Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre os quais nós temos instituições eficazes. Mas o que é instituição eficaz? É a quantidade de mandados cumpridos? É a quantidade de inquéritos relatados? É a resolução, né, identificação de autoria e materialidade? Não só isso. É a perpetuidade desses dados, e para que tenhamos essa sustentabilidade, esse perdurar desses dados, um dos pilares fundamentais é como está esse policial, por quanto tempo ele vai conseguir produzir isso, né? Então, nós temos dedicado uma atenção no que diz respeito à saúde emocional do policial, não só no trabalho, mas entender que todo policial, além da farda, ele tem uma vida pessoal, que precisa ser conjugada com essa profissão que já é bastante, por si só, muita pressão, estressante, muitos imprevistos, né? Eu estava explicando, quando existe uma operação policial, porque a Polícia Federal, diferentemente das outras, ela não trabalha só para o estado de Goiás, né? Então, a gente recebe um dia antes, olha, vocês vão prestar apoio para uma operação do estado do Pará. O que é a operação? Ninguém sabe, só vai ficar sabendo amanhã, às 5 horas da manhã. Nossa. Nós só sabemos que precisa do efetivo X, que tem que estar disponível amanhã, às 5 horas da manhã. Então, existe uma demanda crescente, né, de convocar esses policiais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para a manutenção da saúde desse policial. Às vezes, para mudar de atribuição, às vezes... Então, entender tudo isso. E, graças a Deus, aqui em Goiás, como eu afirmei no início, os policiais, a maioria são daqui. Então, eu, por exemplo, eu estou em Goiás desde 2010. Nossa, conheço muito a sua equipe. E já transitei por todas as áreas, porque antes de assumir como superintendente, eu atuei em todas as áreas da instituição. Que sorte as pessoas têm, né, de ter uma mulher à frente, que tem mais empatia, né? Talvez um homem não teria essa empatia de se preocupar com o bem-estar dos policiais. Sim, não todos, é claro, mas mulher sempre é mais empática, né? Não, com certeza. E faz muita diferença no dia a dia do trabalho, né? Demais. Assim, o profissional, ele precisa trabalhar feliz, ele é mais produtivo quando ele trabalha feliz, né? Porque não tem como separar. Verdade. E você bem citou a questão do adoecimento mental, né? Eu me lembro de ver sobre suicídio também, as altas taxas dentro da Polícia Militar. Eu acho que, se eu não me engano, é a profissão que mais tem índice de suicídio. Porque são pessoas que estão com manuseio de arma de fogo o tempo inteiro, né? E quais que têm sido as medidas, assim, para não só da Polícia Federal, mas no estado de Goiás, no geral, para combater e para ajudar e para auxiliar esses policiais? Sim. Dentro da Polícia Federal em Goiás, nós temos um núcleo de atendimento, né, para o policial, que tem de forma permanente um psiquiatra, uma enfermeira e um assistente social. São efetivos, trabalham na polícia, aqui, na sede. E tem auxiliado bastante. E, além disso, nós temos promovidos, pelo menos uma vez ao mês, a visita de palestrantes nessa área que possam trazer boas práticas, que possam identificar opções de melhoria, né, nessa qualidade de vida. Além disso, a Instituição Polícia Federal Nacional, ela recentemente contratou psicólogos, mesmo online, porque o trabalho do policial federal, ele viaja bastante em missão policial. Então, o formato online facilita tanto no que diz respeito a deslocamento quanto aos imprevistos.
Então, ele consegue entrar online e fazer esse atendimento psicológico, tanto de psicoterapeuta quanto de psicólogo, no formato online. Tem colaborado bastante. Além das parcerias que nós temos tentado formalizar, né, estão em trâmite, com universidades. Nossa. Porque o policial, ele tem muito um paradigma de ser o forte, de não poder se mostrar frágil, né, um certo preconceito. E, infelizmente, nenhum de nós está imune a viver momentos difíceis na vida, né? E o ser policial não é o seu super-herói, é uma pessoa que tem uma profissão e que tem uma vida, né, por trás daquilo ali. A importância de ter se formado na UFG também, amiga. Lá tem um centro de psicologia que atende gratuitamente. É tudo ligado, né, Marcela? E falando sobre isso ainda, que eu acho um tema muito importante, por exemplo, a gente vê que a Polícia Militar está ali na linha de frente e lida com situações estressantes, assim, talvez mais do que a Polícia Federal, por chegar na casa da mulher que foi agredida, lidar com a situação do sangue, às vezes, não que seja mais difícil, crimes violentos, né? Crimes violentos. E exatamente. É o primeiro atendimento, eu falo muito isso, que falam, polícia. Veja bem, a necessidade da polícia entender sobre direitos humanos, ela é fundamental. Por quê? É o primeiro contato com o crime. O momento do crime, o primeiro contato não é o juiz, não é o promotor, é o policial, né? No local do crime. Então, esse equilíbrio emocional, ele é fundamental, inclusive, para o resultado da tarefa que é realizada. E como você, Marcela, lida com isso? Sendo mãe também, tendo toda a preocupação com a criança, com o adolescente. Por exemplo, hoje a gente tem visto que todo dia deflagra a operação da PF contra abuso infanto-juvenil. Como que você se blinda disso para não deixar chegar em casa e te afetar? Sim, um dos maiores desafios, eu não digo só da Marcela mulher e policial, mas dos policiais, é equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Você disse com bastante percepção, exatamente, nós temos verificado que a prática de crime violento, ela tende a cair, não só em Goiás, como no Brasil. E por quê? Porque, como vocês têm acompanhado, brevemente nós teremos a cidade inteligente, que é a implementação de câmeras em toda a cidade. Então, nós percebemos uma migração dos crimes violentos, que é esse crime com uso de arma de fogo, assalto, mão armada, para o âmbito cibernético. E aí você diz, crimes cibernéticos? Não somente crimes cibernéticos. Todo e qualquer crime, ele acaba tendo uma etapa no meio cibernético. E por causa disso, nós temos intensificado tanto o treinamento quanto a acurácia desses policiais para atuação em investigação em crimes cibernéticos. Dentro desse escopo, nós assinamos, Goiás foi o primeiro do país a assinar um acordo de cooperação, franqueando que a Polícia Civil tenha acesso aos bancos de dados da Polícia Federal. E o que significa isso? A Polícia Federal, ela tem ferramentas investigativas e bancos de dados que, como eu disse no início, ela tem um alcance em nível internacional, com outros países. E a quantidade estava tão exorbitante que a policial não consegue, mesmo porque não são todos os crimes que têm atribuição investigativa da Polícia Federal. Então, com esse acordo de cooperação, os policiais civis estão tendo acesso a esse banco de dados, estão sendo treinados pela Polícia Federal para que possam também realizar maiores investigações no campo, no âmbito cibernético. Então, nós temos intensificado, é completamente diferente, é uma investigação muito mais árdua, difícil e precisa ser mais célere por causa dos normativos, né, de preservação da imagem, do endereço IP. Então, ela precisa ser uma investigação muito célere e bastante técnica, né, com cadeia de custódia diferenciada, provas digitais. Então, hoje, a Polícia Federal tem intensificado e, por isso, vocês estão vendo e verão uma crescente muito grande de deflagração, de trabalhos realizados envolvendo crimes cibernéticos, dentre os quais pornografia por meio cibernético. Porque, para nossa surpresa, e eu já trabalhei especificamente nessa área, o que antes era muito esporádico, hoje tem se tornado muito comum. Casos de mãe. Tivemos um caso recente que nós cumprimos a busca e pensávamos que era criança, o produtor, e na verdade o produtor de imagens era a mãe. Aí você fala, gente, o que faz uma mãe fazer isso? E aí, em conversa, ela nos informou que vendia, né, foi contactada para fornecer esse material de pornografia infantil, e veja bem, infantil menos de 12 anos, então abuso contra crianças menos de 12 anos. Ela vendia por $50 por mês.
É muito barato, $50 é o quê? 30, 300 reais? 300 reais você faz uma faxina. Mas está se tornando algo muito comum. Recentemente, nós até tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre esse assunto. E ouvindo vários profissionais de diferentes áreas, Defensoria Pública, Judiciário, Ministério Público, nós chegamos a uma conclusão de que não tem como evitar que o menor tenha acesso a essas ferramentas digitais, porque é uma geração que nasceu digital. Então, por exemplo, vou dar um caso concreto. Recentemente, nós, em uma operação, estávamos conversando sobre o que é Deep Web, e daí duas formas de adentrar, né? Qual que é a diferença? Aí eu cheguei em casa, meu filho tem 15 anos, vai fazer 15 anos. Eu perguntei, você sabe o que é o Tor, a rede, não sei o quê? Ah, da cebola, você sabe? Nós temos policiais dessa geração que não sabem o que é isso. Não, eu sei, mãe, lá na escola todo mundo sabe. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é algo comum para eles. Sim. E aí eu disse, vem cá, como é que entra? Me mostra aqui. Aí ele falou, não, mãe, não pode entrar não, porque a gente explica que por incrível que pareça, as pessoas pensam que o mundo digital é um mundo sem lei. E não é. É completamente tudo identificado. Né? Pode não? Pode não. É possível ser identificado o endereço do autor, que eles pensam que existe uma maior, eles burlam, tentam, obviamente, né? Não é um crime comum que você pega a imagem e essa pessoa autoria. Não, ele é um pouco mais trabalhoso a investigação, mas o que não impede a identificação da autoria e materialidade. Então, não é uma terra sem lei, como muitos pensam, não. E daí sim tem aumentado e certamente vocês perceberão um aumento exponencial desse tipo de investigação e deflagração. Mas você acredita que o aumento se deve ao avanço da tecnologia ou não? Sempre existiu esses crimes e agora está sendo revelado, ou realmente houve um aumento nas ocorrências? Existe um aumento, vamos lá. Outro dia me perguntaram, você acha que essas crianças menores, porque nós temos identificado muito casos de menor abusando de menor, né? Irmãos, inclusive, né? O que antes eu te falei, o que antes era raro, hoje está se tornando comum. Nós tivemos um caso recente, saiu no jornal, de um irmão abusou de outro, então não é um caso isolado. E daí você diz, sempre existiu isso ou aumentou? Os casos que nós conhecemos como identificado, inclusive, o fator motivador foi mostrar para o irmão mais novo alguma questão de atividade sexual e falar, olha, normal, entendeu? Então, assim, o que nós identificamos? Existe, sim, um aumento de acesso de crianças sem essa maturidade. Então, obviamente, aumentou a quantidade. Por quê? Porque são crianças que não têm maturidade para ter acesso àquele tipo de informação. E para maior agravamento da situação, nós temos a ausência dos pais, a ausência não somente física, né? Porque muitos falam, mas eu fico em casa o dia todo, como nós tivemos casos que os pais ficam... Mas o mais importante dessa ausência é emocional, que é o quê? É conversar com o filho, é perceber no olhar, é mostrar que tudo que pede para ser sigilo já pode desconfiar, porque nós temos uma geração, na minha geração, era perigoso ir para a rua, e nós éramos orientados sobre o que eram sinais de risco. As crianças hoje estão em casa e não têm mínima noção do que é sinal de risco. Então, aumentou e muito, né? E aí, o que seria essa ausência emocional? Nós percebemos que crianças são estimuladas a praticar atos que ela jamais praticaria sozinha. Não sei se vocês conhecem o que a gente fala de efeito de bando, que é principalmente nas torcidas organizadas. Aquele sujeito, ele jamais faria aquilo sozinho, mas ele se sente encorajado quando juntam muitos. E está existindo isso no meio cibernético. Então, ele se sente encorajado. Eu duvido que você pegue a faca e corta a cabeça do cachorro. Eu duvido, e ele jamais faria aquilo, mas motivado, entende? E aí, por isso eu digo, quando o ser humano, e principalmente a criança e o adolescente, quando ele entende a identidade dele e que para ele ser valorizado, ele não precisa se submeter a esse tipo de conduta, a gente consegue minimizar esses potenciais abusadores. Por isso que é importante a divulgação, né? Marcele, vocês trabalham muito com a inteligência artificial? Sim, tem sido crescente, né? Assim como o Judiciário, o Ministério Público, o uso de inteligência artificial para minimizar, né, essa questão da crescente demanda e da
do diminuto efetivo. Inclusive, eu estive recentemente na UFG de Goiás, que é referência em inteligência artificial no país. Sim. E eles têm desenvolvido excelentes projetos de inteligência artificial, porque a atividade é muito peculiar. Então, e o nosso caso da polícia, ela não pode ser armazenada nessas nuvens comuns, como o ChatGPT, como tantas outras, né? Existem inúmeras. Então, precisamos desenvolver uma inteligência artificial específica para utilização. E aí, dentro de tudo isso, precisa ser regulamentado, ainda existe uma lacuna legislativa nessa área. Então, dentro de tudo isso, tem o Marco Civil da Internet, tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos muitas variáveis, mas já tem sido utilizado. E aí, eu vou trazer exemplos concretos. Nós desenvolvemos em Goiás um aplicativo, está em fase de implementação. Um aplicativo que ele consegue identificar mandados de prisão, e aí eu não posso adentrar em detalhes porque é metodologia investigativa, mas a gente consegue franquear esse aplicativo para que outras forças policiais possam trabalhar de forma colaborativa. É bom para eles, é bom para nós e é bom para a sociedade. Tudo linkado, né? Tudo linkado. Então, é um exemplo. Outra questão. Existe agora chatbot, né, que a gente percebia só nas empresas, hoje tem sido utilizado principalmente no âmbito de polícia administrativa, que às vezes o cidadão ele não sabe a diferença de um porte, de um posse de arma de fogo, o que é uso restrito, o que não é. Então, nós estamos franqueando essa maior transparência e esse diálogo com a instituição que antes só poderia ser feito pessoalmente ou por telefone. E que hoje ele acaba... o chatbot, como a gente utiliza. Você precisa do quê? Estrangeiro, em diferentes línguas. Então, tem sido implementado, são alguns exemplos concretos de IA que a gente tem implementado como ferramenta de trabalho. Entendi. No início da nossa conversa, você citou questões em relação à deportação, né, que aumentaram muito o acionamento da Polícia Federal. Foi por conta do governo Trump? Houve um aumento a partir do governo dele? Quais que têm sido as principais demandas da polícia em relação a esse assunto? Bom, inicialmente nós identificamos um aumento pela migração de venezuelanos para cá. E nós temos principalmente ali na região de Rio Verde, Jataí, grandes empresas, né, como a Perdigão. E o que nós identificamos? Eles estavam indo buscar trabalhadores lá. E aí chegam 200 venezuelanos. Nossa. 200 trabalhadores venezuelanos equivale a no mínimo 500 pessoas, porque tem esposa, tem um marido, tem um filho, e eles precisam ser regularizados para permanência no país. Então, nós identificamos, né, esse aumento desde então. Agora, de forma crescente, nós também estamos identificando uma nova vertente, que é o quê? O direito do americano quando ele vem, porque passou-se a exigir uma espécie de visto. Não é propriamente visto, porque ele é mais célere e bem facilitado, né? Sim. Para que o americano adentre ao Brasil, ele precisa fazer como uma autorização que a gente faz quando nós vamos para a Europa. Não é um visto, é um procedimento um pouco, mas precisa dessa autorização. Então, como é um ato novo, eles acabam entrando em contato conosco para que a gente possa intervir. O aeroporto de Goiânia, ele já é internacional. Né? Vocês não percebem tanto porque não é muito para turista, é principalmente no âmbito de cargas e por exemplo, algum cantor ou atletas de futebol, eles fazem o controle migratório aqui, e quem realiza isso é a Polícia Federal. Isso eu não sabia. Então, volta e meia quando tem, agora recente teve de menores, 13 anos, alguma coisa de futebol, não teve? Então, tivemos muitos estrangeiros, então controle migratório, que é o quê? É o primeiro toque no solo brasileiro quando acontece aqui no aeroporto. Aí a Polícia Federal vai lá e faz o controle migratório. Quando vocês estão no aeroporto, vocês podem observar que tem algumas cabines da Polícia Federal na parte de embarque e desembarque, ela é removível, porque não existe um voo regular ainda, o que eu acho que em breve teremos, mas o aeroporto já está autorizado a fazer esse controle, né, migratório. Já é um aeroporto internacional, já. Eu descobri por conta do Mabel, que colocou isso em pauta, né? Falou dos voos internacionais, aí eu fui estudar e vi que existe isso. Eu sabia que era internacional, mas não sabia que tinha essa parte do controle migratório. Então, além da sala da polícia, lá tem uma sala, né, da Polícia Federal, que fica um policial lá 24 horas, que é responsável pela parte restrita, né? Enfim, controle de bagagens. Mas, além disso, tem o controle migratório. Outro ponto bastante curioso é que pensa assim, a polícia só investiga. Nós tivemos o caso das Goianas na Alemanha, que foi sim uma investigação e que não foi punitiva.
Pelo contrário, ela foi muito célere, investigação emblemática, né, de 30 dias, em que provou-se que elas não tinham nenhuma participação com o crime. Então, nós vemos uma atuação de uma polícia judiciária que nem sempre quando se inicia uma investigação, existe uma hipótese criminal. E a partir da produção probatória é que vai se identificar o que aconteceu verdadeiramente. Então, aí nós verificamos assim, um desdobramento dessa operação que teve uma repercussão internacional e que agora o controle de bagagens no aeroporto, ele já está sendo e vai ser cada vez mais detalhado. Que bom. Todas as bagagens serão checadas, serão... Igual naqueles filmes, né? Que a gente brinca aqui, o que tem na bagagem. Eu adoro aquelas séries, aqueles programas de aeroporto. Nossa, eu amo. Assistindo a produção, às vezes, da polícia mesmo fazendo. Sim. Nossa, eu amo. Checagem na bagagem, eu acho ótimo. Falei, você precisa. Tivemos casos de contrabando da injeção Monjaro, né? Que agora já não precisa mais contrabandear, porque já está nas farmácias, mas para você ver, a criatividade do ser humano é muito grande, pro bem e pro mal, né? Verdade. Marcela, e quais são os principais desafios que você acha que a Polícia Federal vai ter daqui a uns 2 anos, por exemplo? A perpetuidade dessas inovações que já estão sendo implementadas, né? No que diz respeito à questão da atuação feminina, não existe um normativo. Então, hoje, nós temos 13 diretorias, dentre as quais somente 2 são ocupadas por mulheres. Nós temos 27 superintendências, dentre as quais somente 7 são ocupadas por mulheres. Mas não existe um normativo. De repente, se mudar o ministro, se muda o diretor e o próximo chegar e falar, não, quer saber, isso é uma besteira, vamos colocar tudo homem. Não existe nada que seja normatizado. Então, tivemos até uma audiência pública na Câmara Federal em que a pauta foi a invisibilidade da liderança feminina. Nós estamos falando de uma problemática que é internacional. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 também é a equiparação entre homens e mulheres. Eu acho que é o DS5. E aí eu estive num congresso no Chile, em que nós reunimos mulheres de diferentes forças policiais de todos os países e a gente percebe as mesmas dificuldades, ou seja, não só no Brasil, como em âmbito internacional. Porque a mulher muitas vezes... Bom, vamos para o primeiro passo. Ela pode ter vocação e querer estar, ou ela pode precisar estar, sair de casa e trabalhar e de repente nós temos... Hoje em dia, a mãe solo, inúmeras, né? Estamos perto do Dia das Mães. Sim. Então, assim, é uma realidade que não tem como fugir. Mas que o que é o maior desafio? É que a instituição continue tendo essa respeitabilidade, essa imparcialidade que durante os 80 anos ela demorou para conquistar. E falando ainda sobre empoderamento da mulher, sobre a participação e representatividade da polícia especificamente, mas assim, falando no geral, porque todas as profissões infelizmente lidam com isso, né? Quais medidas que você acha que faltam ser implementadas para que estimular ainda mais as mulheres a estarem participando e a estarem ingressando? Eu acredito que seja essa que nós estamos adotando, né? Que mais mulheres porque eu vou passar que eu digo assim, essa função que eu estou, ela é temporária, né? Eu continuarei como delegada, mas não como gestora. E desde 1965, em Goiás, a primeira vez que uma mulher assumiu a gestão da instituição no estado foi em 2020, né? Quis Deus que fosse eu, graças a Deus, né? Tive esse presente de Deus. E depois de mim foi outra mulher, delegada Cassandra. E aí, novamente, também eu assumi depois, agora em 2023, algo que também é inédito. Normalmente, não é mulher, não é do Estado e muito menos 2 vezes, né? Como aconteceu. E eu acredito que tudo isso, por isso eu falo tanto em propósito, eu acredito que tudo isso não foi para a Marcela, não foi em vão. Foi para que as próximas gerações sejam encorajadas a assumir desafios, porque são desafios, é árduo, não vou te falar que é muito legal e que é só flores, porque não é a vida real, né? A gente brinca muito, quem vê close não vê corre. Existe sim um desgaste pessoal, familiar. E daí, quando a sua família entende, por isso você precisa ter um apoio, porque senão você não consegue desenvolver esse tipo de trabalho. Quando a sua família entende o propósito de você estar ali e saber que é por um tempo, então é decisivo para que a gente consiga desenvolver, né, esse tipo de trabalho. É algo fundamental que eu percebo também, é que as mulheres competiam muito entre si, infelizmente.
E graças a Deus também tem tido essa mudança, né, cultural de que quando a mulher assume uma posição dessa, ela está abrindo caminho para que outras assumam. E a decisão de uma pessoa, ela afeta gerações. Eu tenho filhas, né, eu tenho filha, então quando as mulheres se predispõem a ir um pouco além, né, e abrir mão de interesses pessoais, do seu tempo, você não está fazendo só para si, você está fazendo para que outras venham ocupar esse tipo de atribuição. Nós temos tido também muitos cursos, né? Tem uma autora, até vai ter novamente esse curso de liderança feminina. Ela é uma autora francesa, ela tem um livro que chama Disruptiva, Subversiva, o nome da autora. Do livro, desculpa. Subversivo, o nome do livro. E aí ela conta um pouco dessa experiência. Então, eu acho que você só tem legitimidade para falar de algo que você vivenciou. Porque a teoria ela é muito diferente da prática. E aí, com mais mulheres passando por essa experiência, certamente você vai norteando e preparando as próximas para assumir esse tipo de liderança, esse tipo de função, que antes muitas não queriam assumir, né? Hoje no estado de Goiás, a chefe da delegacia da Polícia Federal em Jataí é uma mulher, que quando veio para Goiás estava grávida, inclusive. E aí falaram, mas grávida você vai querer? Vou, mas não tem problema nenhum não. Vai ficar afastada 6 meses. Ela vai, mas ela volta, não tem problema. E é uma excelente profissional, né? As delegadas hoje responsáveis pela área de pornografia infantil e crime cibernético são mulheres. Eles têm desempenhado trabalhos mais do que relevantes, extremamente disruptivos. A delegada da Polícia Civil também dessa área é uma mulher. A então, Nelisa, né? Agora está a Marcela Orcai, né? Que também é excelente, ela tem atuado nessa área. Então, temos mulheres que têm aceitado o desafio, né? De atuar de uma forma bastante concreta, e comprovando de que não há diferenciação. E aí eu não estou falando que tem que prestigiar mulher ou homem. Esqueça que sou mulher ou homem, vamos trabalhar. E o resultado falará por si. Se a pessoa tem aptidão, vocação para estar naquele lugar. A delegada Anelisa foi para a DEAN, né? Exatamente. E eu que sou nova, eu percebi uma mudança, assim... Na minha época eu já percebi uma mudança muito grande, porque antigamente as delegacias da mulher não tinham titulares mulheres. Exatamente. E hoje, graças a Deus, você já consegue ver mulheres, né? Porque imagina uma mulher foi abusada... sei lá, ou pelo marido, ou por algum homem. E faz diferença. E aí chega lá, é um delegado homem. Faz toda a diferença. Faz diferença porque a gente que tem um índice altíssimo de feminicídio, faz diferença essa mulher ser ouvida sobre esse assunto, ou uma criança. E não tô falando de ser homem ou ser mulher, mas de ter aptidão e vocação para lidar com aquela matéria. Porque faz toda a diferença a forma como você é ouvida, né, sobre determinado fato. Marcela, o que falta para a população entender sobre a Polícia Federal no Brasil no geral? O que você acha que tem que ser explicado? Bom, acho que o principal é entender que cada vez mais tem havido uma maior transparência de dados, né? A utilização de BI. Hoje, qualquer cidadão consegue adentrar para ter esse acesso a informações de quantos inquéritos existem, de qual a natureza dos inquéritos. Então, o principal que a população precisa entender é que a parte investigativa e a parte polícia judiciária da Polícia Federal, ela é muito técnica, o que minimiza intervenções políticas, como muitos presumem, como muitos acreditam, né? Que o superintendente ele pode interferir em determinada investigação. Isso não existe, primeiro, pela autonomia funcional do delegado, né? Ele tem o delegado que conduz a investigação, ele tem total autonomia para presidir, para direcionar a investigação. Ele é sujeito ao controle externo do Ministério Público. Além disso, existe uma equipe investigativa que somente eles têm acesso à investigação. Então, hoje, quando inicia-se uma investigação dentro da instituição, nem o superintendente tem conhecimento, porque a investigação ela adentra na instituição através da corregedoria, e a partir do momento que a corregedoria distribui essa investigação para uma especializada pela natureza do crime investigado, nem ele mais tem acesso à investigação. Então, somente a equipe investigativa. Além disso, todos os sistemas são auditáveis. Além disso, nós temos também essa questão de transparência, não só das operações, do resultado, porque muitos conhecem a parte ostensiva, e a Polícia Federal, ela não é uma polícia ostensiva. Na verdade, a parte ostensiva é praticamente o final da investigação, que é a parte de cumprimento dos mandados.
E aí, para além das investigações, a Polícia Federal também cumpre mandados judiciais, que chegam do STF, que chegam do STJ, que chegam da Justiça. Então, naquele momento, muitos dos que estão cumprindo o mandato sequer têm conhecimento do contexto da investigação. Como eu disse, nós cumprimos mandados de outros estados e também que nos é apresentado, por exemplo, por uma cooperação jurídica. Então, já chega para o cumprimento dos mandados pela instituição. Então, eu acredito que o principal é isso, é entender que hoje tudo é auditável, existe a lei de abuso de autoridade, ninguém está imune a ser responsabilizado por eventuais abusos e que a instituição preza muito pelo tripé que fala que é a autonomia investigativa, a responsabilidade da equipe investigativa e essa transparência para a sociedade, porque isso é uma necessidade da atual geração, entender o que está sendo feito, né? Com o aumento do uso das redes sociais, qualquer pessoa passou a ter voz no meio cibernético, né? Então, eu acredito que a instituição tem se adequado à realidade de maior transparência. Perfeito. Arrasou. Infelizmente, chegamos ao fim. Infelizmente, se a gente pudesse, ficava mais umas 3 horas aqui, né? Tá cedo. Marcela, muito obrigada por sua participação. As portas estão sempre abertas aqui do iPodcast Goiás. Tenho certeza que essa conversa será muito enriquecedora para quem está assistindo, né? E para futuras gerações também que vão aprender mais sobre o trabalho da Polícia Federal. Para os novos concursantes, também, né? Que agora está bem próximo de termos. As academias serão ano que vem, durante todo o ano vai ter a academia. A academia que eu falo é porque depois de passar no concurso, eles vão para Brasília e ficam um tempo, né? Que daí é onde aprende a atirar, que é as atividades que eles irão desempenhar durante o exercício da profissão. Obrigada, Marcela, mais uma vez. Mundo acabando aí, você tirando um tempinho para atender a imprensa. Obrigada, a gente agradece muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Né? Não só hoje, mas está sempre disponível para atender a gente. Isso é muito importante. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, só mais uma coisa aqui. Agradeço ao Grupo Oreo. Não posso esquecer. Agradeço ao Grupo Oreo. Peço perdão pela minha voz, mas o importante é que estamos aqui trabalhando no podcast que é a cara de Goiás. E é isso, o iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.